Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Vamos estudar hoje duas lições, a parte de terça-feira e a parte de quarta-feira. Hoje, na parte de terça-feira, vamos estudar com carinho definições de descanso no Antigo Testamento. Olha só que interessante. Todos precisamos de descanso, isso é inevitável. Todo ser humano precisa de descanso. Por essa razão, encontramos esse tema em toda a Bíblia. Sabia disso? Que em toda a Bíblia a gente encontramos essa definição de descanso, essa importância que Deus dá ao descanso? Pois é, vários textos que falam sobre justamente o descanso. Encontramos logo no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, Deus ali fazendo o ser humano, mostrando para o ser humano o descanso, o Shabat, que é descanso no sétimo dia. Então está descrito em Êxodo capítulo 20, versículo 11, Êxodo 5, versículo 5, que é essa definição de descanso. Deuteronômio capítulo 5, versículo 14 também. Olha, outra forma verbal importante é shaquatik, ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Essa forma é usada em Josué capítulo 11, versículo 23. Olha só que interessante, dentro desse todo esse contexto da definição de descanso no Antigo Testamento, Deus ele nos remete a algo muito importante que a gente devemos fazer. E é legal essa estrutura do descanso, porque Deus ele coloca a estrutura do descanso na estrutura do tempo. Ou seja, semanalmente ele mostra que precisamos fazer isso ali no sétimo dia da criação. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 31, versículo 16 e 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, você vê também outra definição de descanso, que é justamente ali em Samuel capítulo 7, versículo 12, que diz assim: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Aqui é uma referência ao descanso, à morte. A morte é considerada assim como descanso. Descanso para as coisas desse mundo, para a correria e tudo mais. Então aqui é comparada com descanso. A Bíblia descrevendo em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, quando chegassem os dias do rei Davi ali, se completassem os dias de ele morresse, ou seja, ele ia descansar, dele ia surgir um novo descendente que iria controlar ali o rei de Israel. Olha só, a morte é um inimigo que será eliminado. Por mais que choremos a perda dos nossos queridos, porque é reconfortante saber que pelo menos por enquanto eles estão descansando. Olha só, você sabe muito bem que o seu ente querido, talvez o seu pai, a sua avó ou algum dos seus irmãos ou até mesmo um filho, ele infelizmente teve a morte. Mas a Bíblia diz que a morte é um descanso. E você sabe a correria que seu filho teve, que sua mãe teve, que seu pai teve, a correria desse mundo. E você talvez tenha presenciado o choro de algum ente querido seu, por dificuldades financeiras, por dificuldade de saúde. Ou seja, era doloroso, era cansativo. Mas a Bíblia diz que a morte é um descanso para todas essas correrias do dia a dia. Partindo para a quarta-feira, descanso no Novo Testamento. Olha só, a gente vê também essas definições em vários textos. Mateus capítulo 11, versículo 28, Mateus capítulo 26, versículo 45. E vamos analisar com carinho também, se vocês quiserem, pegue a Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 4. Ao descrever o descanso de Deus após a criação, Paulo usou o verbo katapaua, fazer cessar, trazer ao descanso, descansar, ecoando o uso da Septuaginta. Curiosamente, a maioria dos usos desse verbo no Novo Testamento ocorre em Hebreus capítulo 4. Mas olha só que interessante, Marcos capítulo 6, versículo 30 e 32, eu quero ler esse texto para você, que é muito importante a gente ler. Marcos capítulo 3, versículo 30 ao 32 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham até eles. Ainda diz mais o 32. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Olha só que interessante a definição também descrita aqui por Jesus. Sabemos que nós temos que pregar o evangelho, temos que levar a mensagem de esperança. Mas olha só que interessante. Se você está com o corpo
abatido, cansado e tudo mais, até a obra se torna ela meio corriqueira, você faz triste porque está ali cansado. E aqui a gente vê um exemplo extraordinário. Quando os apóstolos chegam de uma missão, Jesus tinha dividido eles, você olhando todo o contexto ali de Marcos capítulo 6, Jesus tinha dividido eles em duplas e enviado eles para pregar o evangelho. Eles saíram por toda a região pregando o evangelho ali. E eles voltaram para Jesus com a alegria de contar as maravilhas, as decepções que tiveram também diante da pregação. Mas Jesus diz assim, vendo que eles estavam cansados, Jesus diz, vamos repousar um pouco, vamos ali descansar um pouco. Então é uma importância tremenda. A gente devemos reconciliar algumas coisas. Devemos sim notar que temos a obra a desempenhar, mas também devemos trazer um descanso físico para o nosso corpo, pois assim iremos levar a obra do Evangelho mais a sério e mais avante. Eles tinham acabado de retornar de uma longa viagem missionária, e isso é interessante a gente notar também. Isto porque eles não tinham tempo, olha só, nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham até ele receber a mensagem. Jesus nos lembra que precisamos proteger nossa saúde e bem-estar emocional, planejando um período de descanso. Olha só, eu sei que a correria está grande para todo mundo. Vivemos em um mundo desenfreado, que não para. Mas Jesus te convida nesse exato momento, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Sabe por que muitas vezes o cansaço bate em nossa vida? Porque olha só, Jesus nos convida em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. É interessante que a gente às vezes diz que vai ter um descanso, mas a gente tem que entender, temos que esquecer as coisas do mundo e aprender com Jesus. Precisamos sim de um descanso para o nosso corpo, para a nossa mente. Então Jesus te convida a fazer da tua vida uma obra missionária, mas também repousar e descansar no Senhor. Que Deus abençoe vocês e vamos orar nesse momento. Majestoso Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem. Senhor, que o teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração e que possamos descansar no Senhor, esquecendo as coisas do mundo e focando naquilo que é eterno. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.